partir do verso 16. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, a palavra do Senhor assim nos diz: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. As obras da carne não são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Semana passada nós falamos sobre alguns princípios fundamentais da família cristã, algumas questões que são importantes que nós compreendamos para entendermos o propósito da família, da aliança. Como presbiterianos, nós compreendemos que temos uma aliança com Deus e que nossas famílias fazem parte dessa aliança. O Deus dos pais é o Deus do filho, ou dos filhos. E por isso, Deus requer que seus filhos sejam entregues para si. Nós vimos que, se você quer servir a Deus com integridade do seu coração, você precisa entregar sua família diante do Senhor. Senão não é íntegro o seu relacionamento, o seu amor por Deus. É óbvio. Se entendemos que Deus nos deu nossas famílias, e se entendemos que devemos amar a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, então nossa família faz parte desse amor. Creio eu que uma segunda coisa necessária para nós pensarmos em nossas famílias, e aqui é algo que tanto para as famílias já formadas, você hoje que já é mamãe, já está celebrando o Dia das Mães, comeu um negócio gostoso no almoço aí, porque hoje era o seu dia, e se foi como minha mulher, foi você quem fez, mamãe? Não dava para eu fazer, eu chego em casa, não ia até o almoço, né? Chego tarde. E você que está aí, você já pode ter aqui elementos para que você possa, quem sabe, abençoar e resolver dificuldades que você tem passado em sua casa. Mas principalmente aqueles que estão por formar as suas famílias ainda. Você que ainda está na escolha, na pesquisa, analisando currículos. Eu queria que você olhasse com carinho essas diretrizes que hoje eu vou passar aqui para você, de como você vai construir relacionamentos guiados pelo Espírito. E esse deve ser um alvo para a sua família. Relacionamentos guiados pelo Espírito Santo não se refere somente à sua família. Mas você precisa entender que justamente aqueles princípios que são dados aos relacionamentos com irmãos, aos relacionamentos com os pais, todo tipo de relacionamento se aplica a todo tipo de relacionamento, inclusive na sua família, inclusive quando você vai casar, quando você vai ter filhos. Todos esses princípios são válidos. E eu digo isso para que você não olhe com estranheza para o texto de Gálatas, capítulo 5, porque se você olhar toda a epístola, não vai ter muito a ver com família. Paulo não toca muito da ideia de família aqui. Ele não trabalha a família, a não ser na hora de falar de Abraão, para definir quem é a verdadeira família de Abraão, que não é pela carne, mas pela fé. Os filhos de Abraão são aqueles que são seus filhos pela fé, que creem como ele creu. E por isso nós, presbiterianos, entendemos que a igreja é o Israel de Deus, porque cremos como Abraão creu,
somos Israel de Deus porque somos filhos de Abraão, porque temos a mesma fé que Abraão exerceu no passado. Porém, com essa fé progredida, ou seja, coisas que lhe foram prometidas já ocorreram, como a própria vinda do descendente. Por isso temos algumas diferenças ou algumas vantagens sobre Abraão, porque entendemos melhor certas coisas que para ele ainda estavam por vir. Mas é a mesma fé. Percebemos as coisas do mesmo modo. E a questão de Paulo aos Gálatas aqui era tentar trazer a igreja de volta aos fundamentos do evangelho, tentando deixar de lado todas aquelas ideias judaizantes que faziam com que a igreja retornasse aos ritos, retornasse à confiança da lei, como se o que Cristo tivesse feito não fosse suficiente. A grande questão aqui da carta de Paulo aos Gálatas é a suficiência da obra de Cristo. Entender que você não precisa de mais coisa alguma. O que Cristo fez é suficiente para a sua salvação. Não é a igreja que te salva, não são suas orações que te salvam, não é a sua santidade que te salva. Isso é um detalhe importante. Porque quando você pensa que é a sua santidade que te salva, você vive justamente do legalismo, que era o problema que era plantado pelos judaizantes, criando no coração das pessoas uma confiança em suas obras, de que essas obras estariam sim trazendo os efeitos salvíficos e redentivos sobre a sua vida. Então Paulo ele passa essa carta demonstrando como o evangelho é suficiente e como na verdade o evangelho era aquilo que Abraão tanto esperava. Por que então retornar? Por que então retornar ao aio, aquilo que te guiou a Cristo? Não é estranho? A lei passa o tempo todo te guiando a Jesus, mostrando a sua necessidade de Cristo. Cristo vem e você quer voltar para a lei. Faz sentido. Você já não precisa mais dessa tutela da lei. Você já está na graça de Deus, você já está experimentando os efeitos da obra de Cristo Jesus. Não é que a lei se tornou inútil, não é que a lei não tem mais um papel na vida cristã, mas a lei já não é mais um direcionamento para nós, porque aquilo para o que ela apontava chegou. Eu não preciso olhar para a lei, eu posso olhar direto para Cristo. Eu posso entender a justiça de Deus, eu posso compreender como de fato eu sou salvo. Eu posso perceber o porquê que o culto que nós prestamos não tem derramamento de sangue. Justamente porque aquele de quem e para quem a lei apontava, chegou e veio. E aí nos capítulos finais, Paulo vai demonstrar que quando você olha para a lei e tenta entender a sua vida e viver a vida por meio da confiança do seu cumprimento da lei, o que você vai experimentar dentro desse legalismo é uma jactância, um orgulho, que te divide e separa das pessoas, porque você começa a confiar na carne. Mas o problema é que Paulo vai mostrar que o que a carne produz é indevido, insuficiente e mal. Porque nós, por nós mesmos, não conseguimos produzir a obra do Espírito. Nós, por nós mesmos, não conseguimos produzir os efeitos da obra de Cristo em nós. Então, descansa de uma vez por todas, Paulo vai dizer. E aí, nesse pedaço que nós lemos, ele vai demonstrar como essa compreensão legalista estava trazendo problemas para os relacionamentos daqueles irmãos, demonstrando que as dissensões que existiam dentro daquela igreja era justamente o abandono do andar no espírito e a confiança na carne, que só estava alimentando orgulhos e afastando as pessoas umas das outras, se esqueceram da graça de Deus manifesta em Cristo Jesus, que uniu a igreja e nos tornou todos um só, como o corpo de Cristo Jesus. E é aí que você deve compreender isso para o seu casamento, e é aí que você deve observar essas coisas, você que está pensando em casar em algum momento da vida. Eu espero que você esteja. Casar é uma coisa boa. Veja, andar no Espírito, construir relacionamentos que sejam guiados pelo Espírito de Deus. É isso que Paulo quer que a igreja entenda. Vamos construir esses relacionamentos. Então, a primeira coisa que ele vai nos ensinar aqui, que é a parte mais óbvia. Ande no Espírito. Ou, como ele diz no verso 16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar no Espírito, nós vimos Jesus andando no Espírito. Nós lemos Cristo
diante de Deus orando, colocando as suas dores, o seu sofrimento. A descrição da dor de Cristo é algo tão profundo que fala que ele chorava, ele derramava lágrimas, como quem sangrava. Você já deve ter chorado na vida. Depois de tomar umas palmadas, por exemplo, por fazer o que não deve. Você já deve ter chorado na vida. Porque algo grave aconteceu, uma perda terrível. Com certeza você já chorou. Mas eu não sei se você já chorou copiosamente ao ponto de que aquilo pareça que seu sangue estivesse correndo. Porque é diferente lágrimas correndo de sangue correndo. A coisa é mais intensa. E foi assim que Jesus chorou diante de Deus, já vivenciando e entendendo as dores que o seu corpo humano estavam por passar, e por saber que isso seria uma imposição da justiça do próprio Pai sobre ele. Mas ainda assim o que ele diz diante do Senhor, que não seja a minha vontade, porém a tua vontade. E enquanto isso os discípulos, nas limitações do seu corpo, nas limitações do cansaço que se impunha sobre eles, não conseguiam orar sequer uma hora com o Senhor. Não é que os discípulos eram pessoas terríveis, não é que eles eram assim, aqueles camaradas irmãos que não prestam, não podem nem orar comigo. Todos nós nos cansamos. Você já foi em vigília? Já tentou virar a noite orando? Quem é do meio pentecostal aí, com certeza já deve ter ido em alguma aí, né? Eu fui em algumas. A gente virava a noite lá, o fogo caindo, ninguém dormia, porque todo mundo queria ver o que ia acontecer. Era um negócio legal. Mas aí você vai na vigília presbiteriana. É aquele negócio frio, calminho. Aquela oração, vamos dividir em duplas. Todo mundo orando baixinho. Parece até a Ana lá que estava bêbada. Aquela coisa assim, simples. Dá um sono danado. Eu acho que eu dormi em todas as vigílias que a gente fez. Inclusive as que eu já era o pastor. Eu dormi. Confesso. Ainda bem que eu não ronco, porque assim ninguém desconfiou, não. Estava orando para todos os efeitos. Ai, rapaz, é engraçado que às vezes teve vezes que eu estava dormindo enquanto deveria estar orando, o pessoal, nossa, pastor está orando. E tinha vezes que eu estava orando enquanto, na verdade, eu estava dormindo, o pessoal, ô pastor, desculpa te atrapalhar nas suas orações. A pessoa não sabe muito bem o que a gente está fazendo. É assim que rola nas vigílias presbiterianas. A gente dorme, a gente se cansa, o dia pesa, o trabalho pesa, os afazeres pesam, a gente se cansa. Então, os discípulos eles não estavam fazendo uma maldade em si, mas o fato de que eles não conseguiam exercitar-se na oração com o seu Senhor, que estava ali copiosamente chorando diante de Deus, demonstra como nossa carne de fato é fraca, ela é limitada. E quando se trata da nossa pecaminosidade, ela não consegue produzir um fruto sequer de bondade, de santidade. Não consegue nem orar. Nós não conseguimos nem fazer isso como é devido. Imagine entregarmos diante de Deus a santidade necessária. Por isso, quando nós pensamos em andar no Espírito, olhamos para a pessoa de Jesus e é justamente essa entrega. É justamente o negar a sua vontade, o negar os seus desejos, o negar a concupiscência da carne. A carne quer se livrar, a carne quer o seu prazer, a sua satisfação, o seu conforto. Isso é óbvio. Mas muitas vezes essa satisfação e conforto significa desobediência a Deus. Pense bem nos seus relacionamentos e quantas vezes você não evitou conversas, você não evitou ter momentos com irmãos, momentos com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, porque seriam conversas desagradáveis. E você preferiu deixar para lá. Quantas vezes você não fez isso? Vai ser meio chato falar sobre isso, vai ser meio constrangedor falar sobre isso. Ah, sabe, quer saber uma coisa? Deixa pra lá. Não vale a pena. Porque a nossa carne, quem nós somos, busca o conforto. Busca não enfrentar os momentos difíceis. Prefere guardar no coração, prefere engolir a seco
do que ir lá mostrar ferida, do que ir lá confrontar as pessoas. Essa é a regra. Ainda que a palavra de Deus nos instrua e nos ensine a ir lá e resolver o problema, a ir lá e mostrar a ferida, a ir lá e tentar ganhar o irmão. Isso é só um exemplo para nós entendermos como, pelas fraquezas e pela pecaminosidade, concupiscência da nossa carne, temos a tendência de tal modo a procurar a nossa satisfação, que deixamos de lado as instruções divinas da vontade de Deus. Então lute contra a vontade da sua carne, porque ela vai ser uma bomba para o seu casamento. Seus desejos pecaminosos vão se levantar na sua vontade de responder de uma forma ríspida, de atender certos desejos carnais. Ande no Espírito, submeta a sua vontade a Deus, submeta-se ao Senhor. Você vai perceber que viver a vida de casamento nada mais é do que viver uma obediência diante de Deus, mas é obedecer a Deus para o seu relacionamento como marido. Você vai entender qual é o seu papel como marido, qual é o seu papel como esposa, e vai desejar fazer isso. Mas ainda assim você vai perceber que muito dessa obediência são questões básicas da vida cristã. Andar no Espírito, negar a minha própria vontade, negar esse desejo doido que há dentro de mim de me satisfazer. E às vezes a gente não quer enfrentar pequenos desconfortos, mas aí vem Jesus e enfrenta a morte, e enfrenta a ira de Deus. Por isso que eu escolhi esse texto para nós lermos. Para nós percebermos o quanto a nossa carne se apega a coisas pequenas, enquanto a obra de redenção é uma entrega profunda, é um enfrentar de desconfortos, dores e sofrimentos que você jamais vai imaginar. Porque não importa o quanto sofremos, nenhum de nós jamais levou sobre si a ira de Deus como Cristo levou em nosso lugar. Então ande no Espírito. Procure não satisfazer as concupiscências da sua carne. Entenda, queridos, a sua carne, ela está militando contra o Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo, ele está te direcionando a Deus, a satisfação de Deus, a uma vida dedicada ao Senhor, a sua carne está procurando tão somente aquilo que é do vosso querer. Você precisa compreender que você está lutando contra a sua vontade. Você está lutando contra as inclinações da sua vontade, tudo aquilo que te leva à satisfação pessoal, tudo aquilo que te leva a tomar decisões na sua vida, você precisa submeter a Deus. Senão você vai andar pela sua própria cabeça, conforme as suas próprias decisões. E veja como isso se conecta ao que nós vimos na última semana. Deus requer a sua família. E Ele requer a sua família de modo que você eduque os seus filhos, não para que eles sejam como você, não para que eles saiam a você, mas para que eles reflitam a palavra de Deus, o caráter divino, e hoje como cristãos, o caráter de Cristo. Não é para você criar um legado próprio através da sua família, é para você manter o legado de Cristo na sua família. Você vai submeter a sua vontade até sobre os seus filhos. Não, filho, não é para ser como o pai. O pai é um pecador pelo qual Cristo teve que morrer na cruz. Você tem que ser que nem Jesus, aquele que morreu na cruz por nós. É com ele que você tem que se parecer, não é comigo. É para ele que você tem que olhar, não é para mim, mas é com você que o seu filho vai aprender a olhar para Cristo. Mas se você não anda no Espírito, tudo que você está ensinando para o seu filho é buscar a satisfação pessoal, é buscar o prazer próprio. Se tudo que sua mulher pede para você fazer, você faz achando ruim, como se ajudar em casa fosse um problema, seu filho vai aprender que isso é ruim. Se toda vez que seu marido fala com você, você o enfrenta como se isso fosse uma questão existencial das mais profundas, seu filho vai aprender com você a ser orgulhoso. Por isso você precisa lutar contra a sua vontade. Por isso você precisa lutar e andar no Espírito contra as concupiscências da carne. Senão você não vai construir relacionamentos que são guiados pelo Espírito.
você vai construir relacionamentos que são guiados pelos seus desejos carnais. Seus desejos de vingança, seus orgulhos, sua ira. E é aí que você precisa reconhecer a obra da carne. E talvez essa seja uma das grandes dificuldades quando a gente tenta resolver nossa vida familiar. Veja, a gente nunca quer reconhecer quem nós somos, porque quando a gente passa a olhar profundamente para o nosso coração e perceber o quão profundamente pecadores nós somos, isso dói. É um negócio complicado. Mas a gente precisa admitir o que nós produzimos. E o que nós produzimos? Nós produzimos prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Que isso, pastor? Eu não produzo isso tudo. Eu não produzo essas coisas, eu não faço isso, não. Claro que você faz. Quantas vezes você usou a internet indevidamente? Quantas vezes você olhou indevidamente para outra pessoa que não, ou olhou com lascívia, com desejo sexual indevido, ao invés de dedicar esse olhar ao seu cônjuge? Prostituição está no seu coração. E você tem que lutar contra isso. Essa impureza, essa lascívia está aí. A idolatria está no seu coração. Você coloca cargos, posições sociais e tantas coisas como seu alvo de vida, trabalha, se dedica, estuda, se prepara para alcançar essas coisas e não percebe que elas se tornaram ídolos enquanto a sua família não recebe a sua atenção, não recebe a sua presença. Você precisa reconhecer isso. Você precisa entender que muitos problemas no seu lar, na sua casa, é pela sua falta de vigilância. É pela sua ausência constante. É por você sempre fazer o que você quer e a sua família nunca é o que você quer. Uma das coisas mais duras que eu já ouvi da minha esposa foi ela dizer para mim: parece que Joaquim e eu nunca somos o que você quer. E era o que eu queria. Mas eu achava que eu precisava fazer alguma outra coisa para dar a eles o que eles precisavam. E eu percebia que, na verdade, o que eles precisavam era da minha presença. E isso é algo terrível de se perceber. É algo terrível perceber que eu criei um ídolo no coração. É algo terrível de se perceber que eu passei a servir esse ídolo, passei a confiar em feitiçarias, em mágica, achando que eu posso, por meio de algum poder, de algum controle meu, de alguma ação minha, mudar a realidade. Entenda o que Paulo quer dizer por feitiçarias aqui. Ele não está falando simplesmente assim, sabe, de cultos, ou de alguma manifestação esotérica e tal. Não, o que ele está falando aqui é dessa ideia que há em nosso coração e nossa mente, de que nós podemos, através de alguma ação, de alguma atitude nossa, mudar a realidade. E essa é uma das coisas que eu mais ouço em aconselhamento. Irmãos que querem de mim algum conselho, alguma ideia de como manipular o coração da outra pessoa para que ela mude o seu comportamento. O que eu faço, pastor, para mudar a minha realidade? As pessoas esperam um passe de mágica, isso é feitiçaria. E nós não confiamos em feitiçaria, nós confiamos no caminho do arrependimento. Nós confiamos no caminho da santificação. Nós confiamos na constância, na dedicação ao Senhor. É nisso que nós confiamos. Mas quando você acha que existe algo em seu poder para transformar a vida das pessoas, o coração das pessoas, você está achando que você é um feiticeiro. Quem sabe se eu jogar um pouco de oração, um pouquinho de joelho no chão, quem sabe umas palavras de determinação, eu determino, e essas coisas vão acontecer. Toma posse, meu irmão.
e tudo vai bem. Isso é um coração feiticeiro. Isso é um coração que entende que há algum poder em suas mãos para manipular o que há externo a você. Fala a verdade. Você pensa ser um feiticeiro. Inimizades, porfias. E é interessante, né, que Paulo ele fala de pecados sexuais, ele fala da idolatria ou dos pecados da fé, de você deixar Deus de lado e deixar de confiar no Senhor. E ele vai falar de pecados que se manifestam nos relacionamentos, nos seus afetos. Você estabelece inimizades, você estabelece gritarias ou conversas indevidas, essas porfias, essas conversas que é só para cutucar o outro. Sabe essa coisa de ficar dando indireta no outro? Cuidado com isso. Cuidado com essa inclinação de sempre trabalhar no seu coração o desejo de criar o conflito. Na primeira oportunidade, você dá aquele peguinha na pessoa e mostra como ela é ruim. E ainda está satisfeito. Mostrei para ele. Cuidado com essas porfias. Cuidado com o ciúme, a ira, a discórdia, dissensões. Vamos lá, gente. Vocês não reconhecem essas coisas em vocês mesmos? Talvez você precise olhar um pouco mais no seu coração e reconhecer as obras da carne e compreender a necessidade que você tem imediatamente de deixar de lado as suas estratégias, de deixar de lado a autoconfiança e passar a viver pela graça de Deus, andar pelo Espírito no seu casamento, na sua vida. E parar de buscar alguém que se mostra forte, poderoso, bom, o popular. Busque alguém que ande no Espírito. É isso que você tem que buscar na sua vida. A gente sabe que tem uns camaradas que têm presença, né? Eu lembro do Justus, aquele empresário, né, que gostava de dizer que tirou a empresa do buraco e botou ela entre as maiores do mundo aí, na área de marketing, sei lá o que era. Ele gostava de ficar falando. Ele era um cara de presença, ele é alto, né? Topetudo. Ternos bonitos. E falava com uma arrogância que as pessoas admiravam. E como é triste isso. Você admirar a arrogância, falta de humildade. Você admirar alguém que impõe o seu modelo sobre os outros como se fosse a fórmula para as coisas. E a gente admira esse tipo de homem. A gente quer casar com esse cara porque ele é forte, porque ele vai me proteger, porque ele vai dar o que eu quero. Não tem um casamento dele que fique bom, fique muito tempo. A gente admira as coisas erradas. Porque a gente não sabe reconhecer as obras da carne, a gente não sabe reconhecer que nisso está a idolatria, que nisso está muitas vezes um espírito belicoso. Às vezes nós olhamos para uma mulher forte, dedicada, que faz as coisas e não percebemos que às vezes é só falta de educação. Olhamos para o homem grosseirão e pensamos, esse camarada é o cara que diz a verdade. Não, ele é só mal educado mesmo. Não sabemos a diferença de alguém que é honesto e sincero de alguém que é mal educado, porque não paramos para avaliar o que são as obras da carne. A gente não aprendeu a chamar as coisas pelo nome. E se você não reconhecer isso e parar para pensar no seu casamento, naquilo que você quer se um dia você casar, a coisa não vai ser boa, vai causar essa divisão, separação, divórcio. Então reconheça as obras da carne, tente entender quem de fato você é. Jesus falando com aqueles que haviam dito crer nele, que foi a nossa devocional de hoje pela manhã, no texto de João 8. Nós vimos Jesus demonstrando que aqueles irmãos que haviam feito uma declaração de fé, irmãos não, né, na verdade, era uma declaração falsa. Eles viviam pela obra da carne, eles viviam na idolatria de quem se pensava, somos filhos de Abraão. Somos especiais. E Jesus mostrou que, na verdade, o coração deles estava cheio de assassinato, cheio de mentira, porque eles estavam escravizados pelo pecado. Viviam segundo as suas próprias vontades, segundo a sua própria carne. Não estavam esperando de Deus alguma coisa. De fato,
que lidasse com a prisão que eles viviam, que era a prisão do pecado. E por isso eles ficaram surpresos quando Cristo disse a eles que eles não eram dele. Que eles não conseguiam entender a verdade que estava diante dos olhos deles, porque eles eram filhos do diabo. Você precisa andar no Espírito, querido, para que você possa discernir as coisas do Espírito, para que a verdade possa de fato libertar o seu coração desse seu orgulho, desse seu desejo de superioridade, desse seu desejo de querer vingar as coisas de momento, de ser ocupado, ser dominado pela ira, de viver em discórdia, dissensões e facções, de começar a ter atitudes reprováveis, viver de bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Você acha que é divertido o seu beberrão, o seu cara alegrão da festa, que come para danar, que está aí com um shot para estourar o botão, de tanto comer, de tanto se empanturrar. E na verdade você é dominado pela comida. Na verdade você é dominado por essas coisas. Porque o seu desejo é agradar o seu coração, o seu desejo é fazer a sua vontade. Você não está andando no Espírito e não está reconhecendo que glutonaria ainda é pecado. Que a bebida domina o seu coração muitas vezes. Você não bebe só por uma alegria, por uma satisfação. Você bebe para estar sob o domínio da bebida. Pastores acabam com igrejas porque são bêbados. E você acha que não vai acabar o seu casamento? Que não vai acabar com a vida da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos? Porque você se entrega aos seus prazeres, à comida, à bebida, à pornografia, ao prazer de ser o chefe da casa, um mandão, o homem da casa. Eu sou o macho aqui. Ah, buscar uma cerveja, mulher. Porque você quer viver dessas imagens e não aceita que essas coisas são pura obras da carne e se opõe ao Espírito Santo de Deus. Então, reconheça as obras da carne na sua vida, porque você vai precisar lutar contra essas obras. E por último, para que você possa construir relacionamentos guiados pelo Espírito de Deus, você precisa buscar o fruto do Espírito. E é aqui que você precisa se concentrar para tentar formar um padrão a fim de ir atrás da sua costela perdida, meu camarada. É aqui, minha cara irmã, que você precisa olhar o garotão, olhar o rapaz que você quer para você. Eu costumo dizer que geralmente a gente faz escolhas nesse meio, nesse campo, olhando para 1 Coríntios 12. O que tem lá em 1 Coríntios 12? Fala sobre o quê? Dons espirituais. Você procura muito aquele cara que sabe fazer, aquele cara que acontece dentro da igreja, aquele cara que está em todas. Faz tudo, sabe tudo. Mas isso é o dom. Aquilo para o que o dom aponta, ou para aquilo para que o dom é usado na vida da igreja, é para outra coisa, é para a edificação, estava assumindo a palavra, é para que a edificação ocorra e possa chegar no que Paulo justamente está falando aqui, e é aqui que seus olhos devem estar, menos 1 Coríntios 12 e mais Gálatas 5, 22 e 23, que vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Veja como ele vai contrapondo as obras da carne com aqueles afetos espirituais, com aqueles dons espirituais, com aquele fruto do amor que te conduz a ter atitudes completamente distintas. Você não procura mais dissensões, você não procura mais facções, você quer unir, você quer amar, você quer edificar, você quer o bem do outro, você submete a sua vontade pelo bem do outro. Isso é fruto do Espírito Santo na sua vida. Se não for isso que você estiver buscando para a sua vida, para o seu casamento, no seu futuro cônjuge, eu quero dizer para você que você não terá um relacionamento guiado pelo Espírito de Deus. Mas o que venham a ser esse fruto do Espírito? E por que fruto, né? Se tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade.
Tem uns estudos no meu canal que você pode assistir, que nós já fizemos uma exposição de cada uma desses pontos aqui que Paulo elenca. Mas é interessante que compreendamos, meus irmãos, que quando nós fazemos um estudo do texto, nós olhamos a construção que Paulo faz no texto grego e o fruto é o amor. O fruto é amor. Esse é o fruto do Espírito. É isso que o Espírito Santo lhe dá. E como esse amor se manifesta? Ele se manifesta em alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você ama de fato, essas coisas precisam estar nas suas atitudes. Se você ama verdadeiramente, essas coisas têm que se manifestar em sua vida. Você não pode amar e não ter alegria e estar perto da pessoa que você ama. Você não pode amar e quando faz algo que traz prazer e satisfação para a pessoa que você ama, isso não trazer alegria para você. Sabe essa história de que amor não é interesseiro? É papo furado. Papo furado. Amor é a coisa mais interesseira que existe. Mas como é que é o interesse do amor? Como é que o amor é interesseiro? Você vai dar uma rosa, você vai dar uma flor para sua esposa, você vai dar um presente para o seu marido. Se for eu, por exemplo, pode ser rosa também, pode ser flor, eu adoro flor. Você vai dar isso. Aí você dá e diz, olha meu bem, uma rosa para você, tá? Não, você pega, dá flores, dá o presente, olha meu bem, comprei para você. E o que você faz? Você espera o sorriso. Você espera a manifestação de alegria. Você espera que aquela pessoa reflita como aquilo foi bom para ela, porque você tem prazer na alegria dela. Veja, o meu interesse é a alegria, é o prazer, é a satisfação do outro. O amor, ele tem interesse, só não é interesseiro. Só não é o interesse mau, é o bom interesse. E é na satisfação desse interesse que a alegria vem. Quando você faz, a pessoa se alegra e você diz, ela se alegrou, ela gostou, que coisa boa, que sensação boa. O amor tem alegria. Tem alegria na presença do outro. Eu não sei se você tem grandes amigos que às vezes você só quer ficar com ele lá. Eu tenho grandes amigos e às vezes falei, está fazendo o quê? Estou fazendo nada. Então tá, vou fazer nada aí com você. A gente junta lá, nem conversa, nem nada, estamos lá cada um vendo as suas coisas ali, mas estamos juntos. Dá prazer de estar perto. É bom estar ali. Que bom. Que coisa boa. Alegria no outro. Paz. Paz é quando as coisas são o que elas deveriam ser. Estão onde deveriam estar. Isso significa, como crentes no Senhor, que paz para nós significa quando nós estamos adequados a Deus. Jeremias vai falar dos falsos mestres, que enquanto o povo estava totalmente desviado da lei do Senhor, eles proclamavam paz, paz, onde não há paz. Não pode haver paz no erro. Não pode haver paz, satisfação, quando as coisas estão sendo feitas de modo totalmente ruins. Você não pode ter satisfação e se sentir em paz quando você foi grosseiro ou ofendeu a pessoa com quem você vive. Se você está em paz com isso, isso é obra da carne, o seu coração é maquiavélico. Você não pode ficar satisfeito em dizer, mostrei para ele. Isso não pode estar em seu coração. Porque não pode haver paz onde há vingança, onde há raiva, onde há ira, onde há inveja. Não pode haver paz. A longanimidade, que é ser longínquo, que é ir até mais longe, é dar mais um passo, andar mais uma milha, fazer mais alguma coisa. É deixar, é empurrando para frente. Queridos, nós vivemos relacionamentos com pessoas pecadoras. É óbvio que elas vão pisar na bola com a gente. É óbvio que elas vão desagradar a gente e é óbvio que você vai desagradar também. Seja longânimo, ande mais uma milha, seja benigno. Eu amo essa palavra aqui, porque quando Paulo fala aqui, ele está falando de gentileza.
Eu tenho falado isso algumas vezes aqui, quando Paulo fala de benignidade, que ele está falando de gentileza. É cristão ser gentil, ser grosseiro, ficar falando de modo mal educado, fazer piada depreciativa dos outros. Isso não é coisa de crente. Nós somos gentis. O fruto do Espírito é a gentileza. E ser gentil é algo que nos desafia, porque muitas vezes a pessoa parece que ela está pedindo, né? Fala, a gente tem essa sensação, mano, está pedindo, né? Tolerância zero. Está pedindo uma resposta atravessada, está pedindo um sarcasmozinho. Tem situações, eu sei, o meu coração é pecador também, eu entro nessas situações e às vezes eu não resisto. Às vezes eu não resisto. Mas não. Precisamos ser gentis, benignos, tratar o outro com candura. Foi isso que Jesus fez. Mesmo quando ele precisou dizer palavras duras aos fariseus, ele o fez com verdade, com assertividade, com direção. E nisso você junta a bondade, que é a ideia de você dedicar coisas boas ao outro. Ao invés de você viver na inveja, segurando as coisas para si, fazendo para si, você faz para o outro. Você derrama o que você tem de bom para o outro. Se você está de olho em alguém e tudo que essa pessoa consegue fazer é falar de si, correr atrás daquilo que a agrada, que a satisfaz. Quando essa pessoa, você casar com essa pessoa, ela não vai pensar em você. Ela não vai fazer as coisas para você. Ela não vai ser bondosa com você. Dedicar do que é dela para você. Não vai dividir o sorvete. Não vai cortar mais um pedaço da carne para você ficar com mais. Não vai. Esse ponto eu não sou muito bondoso, não. Fidelidade vem de fé. Fidelidade vem do acreditar. O amor é assim. Ele tudo suporta, ele tudo crê. O amor ele não vive da dúvida. O amor ele não vive da desconfiança. Ele não vive plantando os seus temores, as suas discórdias, as suas dissensões no relacionamento. Então veja a importância do fruto do Espírito para que você construa um relacionamento que seja guiado pelo Espírito de Deus. E entenda como a construção de um caráter que reflita o caráter de Cristo deve ser importante para a sua família e para a construção de uma família se você ainda não construiu. Não dá para viver com alguém que vive na desconfiança e que vive duvidando. Tem que ter fidelidade. Tem que ser alguém em que você possa confiar e saber que o que é dito vai ser feito. E mansidão. Mansidão é aquele que se domestifica. Mansidão é aquele que segura os seus impulsos, está muito ligado ao domínio próprio. Mas ser manso é aquele que submete-se. Ser manso é a característica própria daquele que está de fato abandonando a sua vontade própria e, nesse caso, abraçando a vontade de Deus. E só assim o domínio próprio vai ser possível. Porque só abrindo mão do que é propriamente seu, você vai resistir à vontade de fazer aquilo que puramente te agrada, que puramente te satisfaz e que muitas vezes custa a alegria dos outros. Não existe lei contra essas coisas. Ou seja, Paulo está dizendo que você não precisa da lei para ser salvo, quem te salva é Cristo, você não precisa da lei para poder viver a vida cristã, você vive isso na graça de Deus, e que isso tanto é verdade que a lei ensina todas essas coisas, que a lei de fato estava cobrando era isso, e que em Cristo Jesus, no Espírito de Deus, temos as condições de viver isso. Mas se você tentar reproduzir isso a partir das suas próprias ideias, a partir das suas próprias estratégias, tudo que você vai fazer são obras da carne, porque essas coisas vêm do Espírito de Deus. Então construa um relacionamento, construa um casamento, construa uma vida a dois, que esteja fundamentada no Espírito de Deus. Procure alguém que frutifique o fruto do Espírito. Mas você que já está casado e que tem enfrentado dificuldades no seu casamento, ou seja,
Você não vai agora procurar alguém que tem um fruto do Espírito. Você já está casado, sabe? Tipo, ó, foi o pastor que falou para procurar alguém que tem um fruto do Espírito. Você não tem um fruto do Espírito. Está aqui o divórcio. Foi o pastor que mandou. Olha, eu falo isso porque eu sei do quanto as minhas palavras já foram distorcidas ao longo desses anos de pastor. Eu sei o quanto isso já aconteceu. Então não é isso que eu estou dizendo. Você está casado. Eu quero dizer para você, já era. Já era. Agora você e seu marido, você e sua esposa, vocês vão buscar o fruto do Espírito. Essa é a missão de vocês. Pastor, o casamento não vai bem. Busque frutificar o fruto do Espírito. Busque viver em amor. Busque viver da graça de Deus. Abandone você mesmo. Abandone o seu desejo de se sentir bem. Abandone o seu desejo de fazer justiça. Pastor, meu marido fez isso comigo, a minha esposa fez isso comigo. Não procure estabelecer a sua própria justiça, não. Procure estabelecer a justiça de Cristo, que é uma justiça feita em amor. O fundamento da lei é amor. Nós vamos vendo que a Bíblia não nos deixa alternativa. A não ser que nós compreendamos que é o único modo que temos de consertar os nossos relacionamentos, vivermos relacionamentos no Espírito, é de fato vivermos em amor. E o amor, ele não é chama que arde sem viver. Não é ferida que desatina sem doer, não. O amor, ele é uma inclinação real e verdadeira no bem-estar do outro. O amor, ele é a atitude de quem quer verdadeiramente que o outro seja feliz. E é triste quando a gente não se alegra na alegria do outro. Eu lembro de um esposo que chegou no gabinete querendo que eu convencesse a sua esposa a parar de estudar. Pastor, essa mulher, ela não fica mais em casa, essa mulher estuda, essa mulher não sei o quê. Eu quero minha mulher em casa muitas vezes. Eu falei, epa, mas você não trabalha o dia inteiro? Trabalho. Então você quer essa mulher em casa o dia inteiro só para ela estar lá o dia inteiro. É. Quer dizer que a sua esposa está crescendo, está indo bem na escola, já está planejando uma faculdade, você quer acabar com esses planos porque você quer ela em casa. É. Por que você não confessa que você está se sentindo pequeno diante de uma mulher que está indo mais longe que você e só tem um primário? Por que você não se alegra com a sua esposa? Por que você não ama a sua esposa e a incentiva a ir mais longe? Porque isso vai servir de exemplo às suas filhas, para que as suas filhas não sejam alguém com primário como você. É isso que você quer para suas filhas? Não, pastor. Pois é isso que você está ensinando a elas. Se alegra com a tua mulher, suas filhas estão grandes, não precisa da sua mulher em casa o tempo todo. Deixa ela estudar. Deixa ela ser feliz. Se alegra com ela. Percebeu o sentimento que havia no coração dele? Percebeu a obra da carne, da inveja nele? Então jamais subestime a obra da carne na sua vida. Procure o fruto do Espírito. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus Santo e amado, guia-nos pelo teu Santo Espírito para que os nossos relacionamentos reflitam a obra do Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos quem somos, o que está em nosso coração e possamos, de fato, buscar a construção de um caráter que seja o caráter de Cristo. E assim nossas famílias, ó Deus, mostre ao mundo o fruto do amor. Mostre ao mundo o caráter de Cristo. Mostre ao mundo, ó Pai, que somos caídos, mas que a tua obra é grandiosa. Mas que a tua obra muda a nossa existência, muda nossas famílias, muda o nosso modo de enxergar as coisas. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a buscar mais o que vem de Ti e menos o que vem de nós. Que entendamos, ó Pai, que nós não há justiça. E só em Ti, Senhor, podemos construir relacionamentos
que sejam espirituais de fato, que sejam plenos, que demonstrem, ó Deus, a tua graça. Que maridos, ó Pai, possam ser graciosos, bondosos, amorosos para com as suas esposas. Que esposas, ó Deus, possam ser assim também para com seus maridos, ó Pai. Que queiram viver a sua vida cristã em seus relacionamentos também, levando do perdão que há no teu amor, levando da alegria que há no teu reino, ó Pai. E que pais possam trazer sobre os seus filhos esse fruto também, para que sejam filhos que se dominam, que busquem lutar já contra os seus pecados, e para que cresçam, ó Deus, entendendo quem são e o quanto necessitam de Ti, ó Pai. Faz isso, Senhor, eu lhe imploro no nome de Cristo Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos vós, povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Queridos, nosso tempo está avançado, esse quatro olho fala muito, mas alguns avisos apenas durante a semana. Nós temos nossos trabalhos ainda online, esperamos já, quem sabe a partir do mês que vem, já retornemos com os nossos trabalhos aqui presenciais, e os irmãos se motivem a estar aqui na igreja conosco. Não fiquem folgadões em casa, não. Tá? Então, nossa reunião de terça-feira, pelo Google Meet, reunião de oração pelo Google Meet. Quarta-feira, o nosso estudo bíblico, transmitido pelo canal da igreja. No domingo, nossa escola dominical, às 9 horas. Tá? Eu quero, antes ainda de continuar, registrar aqui a presença da Raquel e do Pedro. Vieram aqui a convite do Vinícius. Fique de pé aí. Raquel e Pedro, muito obrigado pela presença de vocês, viu? Deus abençoe muito. Temos mais visitantes de primeira vez? Fique de pé, se assim puderem, de primeira vez ninguém. Mas eu agradeço todos aqueles que estão aqui de primeira vez conosco, como a Raquel e o Pedro, tá bom? Pode sentar, queridos. Obrigado pela presença de vocês. E aqueles demais que não são membros da igreja, mas escolheram adorar a Deus aqui conosco, sejam muito bem-vindos, tá bom? Chegaram no finalzinho aqui, mas eu vou anunciar, então, por favor, queridos, fiquem de pé. Vou fazer vocês passarem vergonha. Provavelmente estava em Limeira, alguma coisa assim, com a família. Queridos, recebemos a penúltima reunião do conselho, a família, nosso irmão Ricardo e Dani, tá? Ele e seus filhos, Manu e Gustavo, agora são membros da nossa igreja. Foram recebidos por transferência da igreja de Limeira, tá bom? Vamos orar pelos nossos irmãos que já estão se entrosando, já estão se inteirando da vida da nossa igreja e fazendo parte do nosso dia a dia. Queridos, sejam muito bem-vindos à família IPV. Pode se assentar. Continuando. Você põe para mim, por favor, Nath, aquele aviso lá do homem bíblico. Está lá no slide. Está lá no slide da aula de hoje de manhã. Ficou lá. Tá? Queridos, nós teremos no dia 11 de junho, logo está aí na tela, o encontro de homens, homem bíblico, que é uma atividade da Secretaria do Trabalho Masculino do nosso presbitério, do que eu sou secretário. Então teremos aí a presença do pastor Renato Vargens e do reverendo Gildásio Reis, para falar sobre masculinidade bíblica e liderança, tá bom? Assuntos muito interessantes para nós homens e também para as mulheres, tá? Claro que mulheres podem ir também. Se vocês quiserem se inscrever, mandem um e-mail, no meu e-mail, está lá, os cartazes estão no grupo, na IPV, pega lá o meu e-mail e manda a sua inscrição. Você só vai dizer o seu nome e a sua igreja, tá bom? O evento é gratuito e eu preciso da quantidade de pessoas, que nós teremos um recreio aí no meio das palestras, para termos tempo de conversa, comer alguma coisa, que crente tem que mastigar, né? E depois nós temos uma outra palestra, tá bom? Vai ser no nosso seminário aqui, Presbiteriano do Sul, aqui em Campinas, tá bom? Então, todos estão convidados para estarem lá. Façam sua inscrição, tá ok? Esqueço de alguma coisa?
itens de higiene e limpeza, alimentos, algo assim também. Enfim, doações de toda espécie, quem puder fazer, você de casa que está olhando também, traz para a nossa igreja. É um trabalho da nossa sinodal, com a nossa UMP, com a sinodal de UMPs, que vai acontecer em Rio das Pedras. Tá? É uma ação sinodal, ação social, tá bom? Traz para a igreja aí, para os nossos irmãos juntarem e levarem para aquele dia. Dia 20, tá? Mirto. Tem um café abençoado ali atrás, viu, irmãos? Depois aí. Esqueço mais alguma coisa? Creio que não. Queridos, Deus abençoe a todos, você de casa. E eu quero cumprimentar todo mundo aí com a paz do Senhor logo depois do culto aqui, tá bom? Me espera.